Queridos, abram suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Compraram? Amém. Amém. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés: desce o deserto, e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que darei. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu povo e o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, graça te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Maísa, trazendo um estudo, Pai. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, que nós possamos aprender o que diz a tua palavra nesta noite. Amém. Queridos, o tema geral da nossa igreja é frutificar em bons frutos, frutificando em toda boa obra, como está escrito lá em Colossenses 1:10. Só que hoje nós não vamos falar sobre Colossenses 1:10. Eu trouxe esse texto de Josué, que é justamente um texto para encorajar cada um de nós diante das lutas, diante das dificuldades que nós passamos. São essas lutas, sejam pessoais ou como crentes do Senhor Jesus, na questão da igreja. Então, esse texto de hoje é como um incentivo para que a gente possa realmente abraçar o nosso ministério, a qual Deus tem confiado, porque uma vez que nós somos chamados, Ele quer que a gente faça algo em prol dele, em prol do Evangelho, que é trazer novas vidas. E agora o contexto da história é o seguinte: Deuteronômio 34, o último capítulo do livro, vai dizer que Moisés morreu. E agora? Do por vista, ou então a gente pode conjecturar que o grande líder, o grande salvador do povo de Israel, que tirou aquele povo todo do Egito, agora ali estava morto. E agora? Que deve ter se passado com aqueles milhares de pessoas na cabeça, tirado ali no deserto, e agora vê seu líder morto. O texto vai dizer lá em Deuteronômio, lá pelo verso 8, que
Foram 30 dias de luto, 30 dias o povo chorou. Durante esses 30 dias, imagine como é que está a cabeça do povo. E agora, imagine só, vamos imaginar, imagine, e agora, Deus, o que é que eu vou fazer? Josué, o nosso líder, nos tirou de lá, onde a gente tinha comida, onde a gente tinha fartura, abundância, e agora passamos pelo deserto, pelo Mar Vermelho, e agora a gente não consegue chegar na terra prometida. De que forma? De que forma? Então, vemos que no versículo 2 ele vai dizer, e ele fala justamente a quem? A Josué, para que pudesse liderar esse povo. Moisés é morto, e então Deus levanta a Josué. E logo no versículo 1 vai dizer: sucedeu depois da morte, chamou a Josué dizendo: meu servo é morto, Moisés, passa agora esse Jordão. Todos nós, diante de uma crise, temos que uma certa dificuldade, né? Bate logo o terror sobre nossas vidas, sobre o que fazer, arrependimento de certas coisas, e vamos adiante, temos as consequências da nossa vida. Mas agora o povo precisa passar esse Jordão. Moisés é morto. Então Deus chama assim a Josué. Josué é o sucessor para que possa levar a terra prometida. Em nossas vidas diárias nós precisamos sim passar alguns Jordãos. Já pensou nisso? Que a gente tem também a necessidade de passar algum Jordão na nossa vida para que a gente possa desenvolver o trabalho ministerial, para desenvolver o que Deus tem prometido para cada um de nós. Mas existem alguns desertos, algumas lutas, algumas tentações que nos afastam da promessa de Deus. E Deus nos convocou, a cada um de nós, para que a gente pudesse chegar até a terra prometida. E Ele nos dá uma promessa segura no futuro vindouro, para cada um de nós estarmos junto a Ele no céu. Até lá, nós temos que passar o nosso Jordão. Vocês imaginaram já? São sonhos, são obstáculos em nossas vidas, incertezas. Às vezes o Jordão também, atravessar esse Jordão significa alguma coisa na família, no trabalho, os estudos, vida financeira, uma vida espiritual. E às vezes a gente começa a ter aquele medo, aquelas incertezas se pode dar certo ou não, alguma coisa que a gente vai tentar realizar. Mas Deus nos mostra com esse texto que a gente deve passar isso. Então, o que precisamos fazer para atravessar esse Jordão em nossas vidas? Para que a obra do Senhor, ela flua diretamente em nossas vidas e que a gente possa entender. Primeiro ponto é tirar os olhos da crise. A crise, ela se estabelece na vida de cada um de nós, nos medos, nas incertezas, nessas lutas corriqueiras que a gente tem. A vida financeira da gente é uma dessas crises que a gente influencia, né, na nossa vida. Tenho certeza que não só eu, mas todos passam uma certa dificuldade, uns medos, como são bastante comuns na nossa vida. Naquela época o povo tinha uma crise, Moisés morreu, e agora? Com certeza Deus encontrou em Josué, viu, Deuteronômio vai dizer que Moisés colocou as mãos sobre Josué e ungiu para ser o líder da grande nação. E isso foi prova aqui, que o texto diz que Deus constatou essa promessa sobre Josué. Então, tirar os olhos da crise é justamente porque ela, de repente, ela chega em nossas vidas. E esses olhos da crise, a gente não pode ficar cabisbaixo. Temos um Jordão a cruzar. Temos essa unidade aqui, a Marisa, para nós conquistarmos através da palavra de Deus. E Deus nos dá contínua sabedoria em aprendermos mais da sua palavra, em estudarmos mais, em cantarmos louvores a cada dia mais, e sermos agradecidos. Mas nós temos que enfrentar alguns desafios. Os desafios podem vir através de pessoas nossas, conhecidas, que nos tentam nos afastar da promessa de Deus. Não vai dar certo, você não dá certo nesse sentido, você não faça isso, ninguém lhe quer, você não sabe fazer isso. E são essas pessoas que nós temos que nos afastar e crer na promessa que Deus tem para cada um de nós. Porque quando nós lemos a palavra de Deus,
ela nos diz: seja forte, seja valente, assim como foi Josué. É isso que nos vai fazer atravessar esse Jordão, na obediência na palavra de Deus, ouvindo o que Ele tem para cada um de nós. Por quê? E quando isso acontece, a nossa vida vai de bem a melhor, porque nós entendemos que na obediência através da palavra de Deus, é isso que Ele quer de nós. Quando você entendeu que Deus quer para a sua vida, quando você entende isso, olha, problema nenhum vai lhe atrapalhar. Essa é a verdade. Porque vão entrar aqui, vão sair aqui, você vai sentir, às vezes você vai chorar. Todo ser humano, ele vai, de uma certa forma, pensar ou agir de uma forma diferente. Cada um vai agir de sua forma. E muitas vezes nós vamos nos sentir acuados e dizer: Deus, por que isso comigo está acontecendo? Mas aí é onde chega a necessidade de atravessarmos o Jordão e sermos valentes e fortes, como foi Josué, como foi Moisés também. Mas isso é um aspecto bem marcante em nossas vidas. Como, por exemplo, se a gente for olhar para o contexto histórico de toda a Bíblia, ou então de histórias do mundo afora, a gente vai ver que muita gente nova conquistou alguns espaços na vida dela. Por exemplo, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande sabe muito bem que ele conquistou a terra, conquistou toda aquela Ásia, onde ele podia pisar, ele conquistou. Isso foi aos 23 anos. Isso foi aos 23 anos. Ele conquistou todo o mundo. Quando a gente fala também sobre essa questão, a gente vê que Cristóvão Colombo, que aos 28 anos planejava ir à Índia. E isso ele fez aos 28 anos. E com a nossa idade, o que nós temos feito aí em relação a isso, né? Lutero também foi um que começou aos 38 anos a sua reforma protestante. E esses são alguns aspectos, mas o que nós podemos fazer? E essas lutas que nos impedem de atravessar o nosso Jordão. Precisamos sim confiar mais em Deus, porque a nossa vitória não vem de homens, e sim vem de Deus. Segundo ponto é que Moisés morreu sim, mas agora Josué é seu novo líder, o líder da nação de Israel, como está aqui no verso 2, né? E sucedeu que depois da morte o Senhor falou a Josué: servo do bem, é morto e agora passa esse Jordão. Há um novo líder sobre a nação de Israel, e o texto diz, e fica bem claro: Deus falou a Josué: levante, guie esse povo, porque o lugar que pisares é seu. E ele é bem claro nesse texto, no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Josué, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Deus está disposto a continuar com a sua promessa, agora com a liderança diferente, não mais com Moisés, e sim com Josué. Mas quem foi Josué diante de tudo isso? O que a gente pode aprender na vida de Josué? Josué, o nome Josué significa o Senhor é a salvação, ou então o Senhor salva. Josué foi preparado para a libertação, ele guiou o exército de Israel, teve bastante vitória, foi um dos espias em Canaã, juntamente com Caleb. Essa história os irmãos conhecem, ou que trouxe a visão que Deus sim podia dar a vitória sobre, apesar das dificuldades. Josué já entendia que Deus tinha que dar aquela vitória, porque eles eram com ele, ou seja, ele tinha uma fé inabalável e uma obediência também, que era o fundamento das suas vitórias. Josué também tinha uma vida de comunhão com Deus. Josué participou da conquista de Jericó. Lições de liderança que a gente encontra, ele demonstra uma importante coragem, resiliência e comprometimento na vontade de Deus. Ou seja, Josué era totalmente voltado com Deus. Ele seguia realmente os planos de Deus. A vontade de Deus era feita em primeiro lugar na vida de Josué. Por isso que ele enfrentava os desafios e sabia, porque ele estava com Deus, ele seria vitorioso. E é assim que nós devemos ser. Deus é conosco, como foi com Moisés, como foi com Davi, como foi com Daniel, como dos leões, como foi com Josué, que liderou o povo a passar o Jordão.
e chegar à terra prometida. E há grandes ensinamentos sobre a vida de Josué, que é justamente como exemplo, como servo, como inspiração, enfrentar os desafios em adversidades. E isso foi nessas dificuldades que ele enfrentou, mas ele sabia que Deus era com ele a cada momento. Porque o próprio texto diz que onde ele pisasse, a toda a terra Deus o daria. Por quê? Por causa da sua fé, por causa do seu comprometimento que ele tinha com ele. Quando abraçamos os planos de Deus, nossos sonhos deixam de ser pequenos, eles passam a ser enormes. Por quê? Porque nós deixamos de fazer a nossa vontade e passamos a fazer a vontade de Deus. E atravessar esse nosso Jordão, o que Deus tem prometido para cada um de nós, é justamente isso. O nosso ministério que possa crescer, mas nós temos que nos levantarmos e passarmos esse Jordão. Qualquer que seja ele, de medo, de solidão, de dificuldades, seja qual for, temos que dar esse passo adiante, porque Deus nos chama para levar o Evangelho a esta comunidade. Terceiro ponto que a gente vê aqui é justamente que devemos assumir o risco, porque a nossa força vem de Deus. Verso 2, continua o verso 2. Moisés nos serve morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, e a terra que lhe darei aos filhos de Israel. Aqui a gente encontra três coisas, até o verso 4. Josué recebeu esta visão clara do que deveria fazer, atravessar o Jordão. Quando a gente fala assim, em relação a Josué, eu imagino que ele devia estar também nesse luto de 30 dias, chorando, por causa da morte de Moisés. Aí Deus vai lá e fala com ele, bate, puxa pelas orelhas dele e tem pedido: levante, homem, o que está passando na sua vida? Josué, meu servo é morto, agora é a tua vez de liderar esse povo, agora é a nossa vez de conduzir a essa terra o Evangelho. É isso que Deus quer de cada um de nós, conduzimos o Evangelho para aqueles que não conhecem. De que forma? Da forma que você puder. A forma, os meios que Deus oferece, que é o Evangelho. O que nós temos que fazer? Ler, entender o que Ele quer de cada um de nós. Quando entendemos essa palavra de encorajamento, é isso que Ele diz. Agora vá, divulgue. Onde? Na sua casa, no seu lar, na sua família, sua parentela, seus amigos, trabalho. Seja testemunho da minha palavra. É isso que Ele quer dizer aqui a todos nós. Deus não nos chamou para morrer no deserto. Ele é o único que pode realizar os nossos sonhos, mas os nossos sonhos têm que estar pautados no plano de Deus. Sem Deus em nossa vida, nós não vamos conseguir nada. Nada. Não adianta a gente enfrentar as coisas do mundo com as nossas forças, porque nós não vamos conseguir. É Deus quem nos dá a vitória. É a força dele dentro de nós, através de cada um. Moisés morreu, mas agora Josué é o novo líder da nação. Deus nos chama para não morrer no deserto. Quando abraçamos o plano de Deus, nossos sonhos deixam de ser pequenos e há esses obstáculos. Josué recebeu a visão clara e há três coisas que ele nos responde. Verso 2 ele vai dizer: passe esse Jordão agora, tu e todo o povo. A quem? Todo o povo. Aonde? A terra que foi dada aos filhos de Israel. Quando? É agora. Verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho vos dado. Toda a terra darei aos filhos de Israel. Essa era uma promessa de Deus sobre Canaã. É isso que o Evangelho deve frutificar em nossas vidas. Ele deve frutificar esse amor por Deus, porque sem esse amor que nós dizemos que conhecemos Ele, é impossível nós nos levantarmos da cadeira e seguirmos adiante aqui na Maísa. Quando? É agora. Desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, para o mar poente do sol será o vosso termo. Ele diz agora.
como vamos realizar tudo agora. Não é para ontem que Deus nos chamou, foi para agora. Devemos continuar o plano de Deus, evangelizar em toda a terra que Ele nos chamou para sermos o líder dela. E quem caminha com base na visão de Deus, caminha com objetividade. E Paulo sabe muito bem disso quando a gente lê lá em Filipenses 3. Filipenses 3, verso 13. Vamos ler aqui. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Olha aqui o que é que Paulo diz sobre a caminhada. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Paulo é claro aqui nesse texto quando ele diz: irmãos, tudo aquilo que ficou para trás, ficou. Não sou mais aquele velho homem. Então, nós temos essa missão. E Paulo foi chamado, ele caiu do cavalo, ficou cego, depois foi curado, e ali ele passou a ser um grande homem, porque Deus tinha um propósito na vida dele, que foi de levar o evangelho a todos os gentios, até chegar até nós aqui. Essa é a promessa de Deus. O evangelho deve ser divulgado para cada um, e nós não podemos perder a oportunidade. Devemos sim passar o Jordão que nos atrapalha, esse Jordão da preguiça, esse Jordão da falta da leitura diária sobre todos nós, que Ele nos oferece aqui, essa leitura constante, essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Deus diz a Josué no verso 9, olha o que é que diz o verso 9: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Josué sabia que Deus era com ele, como foi com Moisés, porque ele tinha sua fé inabalável e ele era obediente a Deus. Porque no verso 8 ele vai dizer aqui: não e a parte da tua boca o livro da lei, antes medite nela dia e noite. Josué meditava na palavra do Senhor dia e noite, por isso que era vitorioso em tudo, porque Deus não o deixava sozinho. E isso, essa garantia de vitória em Josué, a gente vê aqui no verso 5. Ninguém te sustentará diante de ti, pois todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. É isso que ele disse para cada um de nós. Ei, meu irmão, eu não te desampararei, não te deixarei. Seja fiel nessa palavra, seja obediente em tudo, que Deus nunca vai nos desamparar. E essa é a garantia do sucesso. A garantia que Deus está sempre conosco. Ele nos ajuda, assim como foi com Josué. Ele não permitiu que ele se afundasse ou falhasse. Como ele diz aqui: ninguém vai lhe conter, ninguém vai lhe suster, reprimir ou refrear. É isso que Deus diz a cada um de nós. Deus não vai nos abandonar. Deus quer que façamos isso, espalhemos o evangelho. Ninguém vai nos conter, se assim confiarmos em Deus. O quinto ponto que a gente fala esta noite é que é preciso viver com ânimo e coragem. Verso 6, verso 7 e verso 8. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medite nela de dia e de noite,
Não te mandei eu, verso 9, esforça-te e tem bom ânimo. Ninguém, irmãos, pode cruzar esse Jordão sem ter ânimo. E esse ânimo é Deus quem vai nos dar. Deus nos estimula a realizar suas tarefas futuras, porque Ele diz: seja forte, seja corajoso, seja valente, tem bom ânimo. Sem ânimo ninguém se levanta da crise. Não adianta, a gente pode ter vontade que for, mas se a gente não estiver animado para a obra do Senhor, a gente não vai atravessar o Jordão a qual Ele nos diz aqui. Sem esse ânimo a gente não se levanta da crise, porque ninguém vai conseguir cruzar o Jordão sem ânimo. Ninguém vai tomar posse daquilo que Deus tem para cada um de nós sem um ânimo. Ninguém vai reconhecer os planos de Deus sobre nossa vida. Não seremos restaurados sem um ânimo. E não vamos conseguir evangelizar. Uma pessoa desanimada, ela não consegue evangelizar. Uma pessoa desanimada, ela não consegue andar, ela não consegue ler, não consegue fazer nada. Por quê? Não conhece verdadeiramente a palavra que Deus tem para cada um. Exemplo que a gente pode trazer: quem lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Ela, quando viu, sabia que Cristo ia passar, ela correu, e no meio daquela multidão ela não quis saber, ela logo pensou: se eu pelo menos tocar na orla da roupa de Cristo, eu serei curado. E assim foi o que aconteceu, né? E Cristo diz: tem bom ânimo, filha, sua fé te salvou. Isso está lá em Mateus 9, 22. Outro, quando a gente fala em ânimo no Novo Testamento, o paralítico de Cafarnaum, lá em Mateus 9, 2, Cristo olha para ele e diz: tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. É isso que o ânimo deve prover em nossas vidas, porque o ânimo precisa ser cultivado em nossos corações. O texto diz e nos mostra: o que produz o ânimo é a promessa. Verso 6: esforça-te e ter bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais deles. A promessa de Deus está aqui. A promessa de Deus está sobre a vida de cada um de nós, e é isso que nós devemos abraçar.